A paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para dar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Desta vez, meus queridos, nós vamos estudar a lição 10, o avivamento na vida pessoal. Nós vamos ver como é possível avivarmos na nossa vida. Cada cristão, cada crente pode ser avivado, se ele assim o desejar, buscando o Espírito Santo e estudando a palavra de Deus, orando. É isso que nós vamos ver. Então, a nossa lição 10 traz o seguinte textuário: porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Está em Salmo 103, e os versos 3 e 4. São palavras do salmista Davi. E a nossa leitura bíblica está no Salmo 63, versos de 1 a 8. É essa a base da nossa lição de hoje, para estudarmos o avivamento na vida pessoal, na vida de uma pessoa que serve a Deus. Então, meus irmãos, os objetivos da nossa lição são os seguintes: compreender as características de um avivamento genuíno na vida do salmista Davi, que nós vamos tomar por base a experiência, o relacionamento de Davi com Deus, principalmente nesse Salmo 63 e os versículos de 1 a 8. Segundo objetivo, conscientizar sobre a necessidade da prática constante da disciplina espirituais cristãs para uma vida avivada. E terceiro, procurar entender que uma vida cristã avivada é manifesta em bons frutos na vida pessoal do crente. Então, vamos tomar o exemplo de Davi, a partir deste salmo. Vamos ver que é possível o cristão, o crente em Cristo, desenvolver um avivamento espiritual sadio, verdadeiro, se ele seguir os regramentos e os requisitos básicos para ele obter esse avivamento e se submeter principalmente ao Espírito Santo. E compreender que esse avivamento, ele não é só ação do Espírito no sentido de lhe dar poder, lhe dar unção, mas reflete no seu caráter cristão, ou seja, desenvolvendo os frutos do Espírito Santo na sua vida. Ou seja, um caráter cristão sadio, praticando boas virtudes, boas condutas na sociedade em que esse cristão vive. Então, meus irmãos, a nossa lição traz 3 tópicos. O primeiro, o avivamento na vida do salmista. Segundo, o avivamento espiritual no crente. E o terceiro, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Então, vamos por início, como de costume, e a introdução da nossa lição traz a seguinte verdade. Ele diz: é vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Mas faz uma observação: ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Além desse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares no testemunho cotidiano da vida, que inclui as várias esferas da vida cristã. Então, primeiro ele fala que é necessário que o avivamento coletivo, ele tem que começar pelo avivamento individual. Ou seja, para uma igreja ser avivada é necessário que os seus membros, seus congregados sejam avivados. Por quê? Porque a igreja, o templo, a comunidade no coletivo só vai ser avivada se os cristãos que envolvem essa comunidade, serem avivados. Aí nós teremos uma comunidade avivada. Ele diz, então, esse avivamento, ele vai se manifestar no cotidiano das pessoas dessa comunidade. Ou seja, vai se manifestar na vida pessoal dos membros dessa igreja, seja no trabalho, no profissional, seja nos seus negócios, seja na sua vida familiar, com a sua esposa, com seus filhos, com seu esposo, e
com a família, o lar como um todo, o comportamento deste homem perante a sociedade. Então, desse homem e dessa mulher perante a sociedade, dos filhos, desse cristão. Ou seja, uma vida avivada, ela reflete em todas as áreas da vida do cristão. É isso que a nossa lição vai apresentar. Diz assim: estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. Então, esse avivamento não deveria ser sazonal. Ou seja, ele tem que ser sempre. O crente deve buscar esse avivamento permanentemente na sua vida. Ter uma vida conforme a lição vai nos ensinar, com o exemplo de Davi, com o exemplo de outros homens de Deus, descrito na Escritura Sagrada, e na sua própria conduta de vida. Então, em primeiro lugar, nós vamos estudar o avivamento na vida do salmista Davi, com base no Salmo 63, versículos de 1 até o 8º. A leitura bíblica começa assim, a leitura bíblica desse salmo diz assim, salmista falando: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então o salmista, ele, mesmo se sentindo, parece que ele está se sentindo em um outro ambiente que não é a sua pátria, que não é o seu local de convívio com a sua comunidade e com a sua igreja, com o seu templo. Ele se sente distante. E aí, veja só essas palavras dele, ele mesmo se sentindo com dificuldade, em situações adversas, mas ele se volta para Deus. Ele busca essa sincera comunhão com o Senhor e faz essa declaração belíssima: ó Deus, tu és o meu Deus. Declaração de que não existe outro Deus para Davi. Só existe um Deus e o Senhor é o seu Deus. Ele disse: de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Então o salmista sente essa carência espiritual, essa necessidade de ter um relacionamento profundo com o seu Deus. Por isso o buscará de madrugada. No versículo 8, a gente vai ver que também de noite ele buscará ao Senhor, quando ele não sentir sono, mas nós vamos ver daqui a pouco. Mas ele realmente demonstra esse seu carinho pelo Senhor, a importância de Deus na sua vida. E ainda que ele vivesse em um período de sequidão e cansaço, ou seja, na carne, sua alma tinha sede de Deus. Por isso, promete buscá-lo de madrugada. Porque, olha só, no subtópico 2, ele trata de contemplando e bendizendo ao Senhor. Então o salmista vai buscar a fortaleza. Ele diz, olha, para ver, no versículo 2, para ver a tua fortaleza, ou a tua força, o teu poder e a tua glória, como vi no santuário. Então, ou seja, como se ele estivesse numa terra distante, no exílio, por exemplo, que ele não está tendo a oportunidade de contemplar a glória do Senhor como ele antes via no templo, na casa de Deus, no santuário de Deus. E agora ele diz, olha, eu quero te buscar para sentir a tua glória, a tua força e o teu poder como eu vi no santuário. Então eu quero novamente sentir esta beleza, essa tua força, esse teu poder. Ele diz, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Ou seja, Davi, ele sente que a sua vida sem a presença de Deus não tem importância, não tem valor. A benignidade de Deus é que faz com que a vida dele tenha importância, ganhe este valor. Então ele só vai se sentir bem se a bondade, se a misericórdia, a benignidade de Deus estiver com ele. Aí sim, mesmo na adversidade, ele vai cantar louvores a Deus. Ele diz no verso 3,
porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, te exaltarão. Assim eu te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A benignidade de Deus para Davi é fundamental. A presença do Senhor na sua vida é fundamental. Então não importa as dificuldades, as adversidades que ele esteja vivendo. Se a misericórdia de Deus, se a bondade de Deus estiver com ele, então ele está satisfeito com isso. O apóstolo Paulo certa vez falou: a tua graça me basta. A tua graça me basta. Então ele sentia feliz com a graça de Deus, e era um tema muito recorrente na vida do apóstolo Paulo, que a graça de Deus para ele era tudo nesse sentido. E Davi está fazendo essa mesma consideração, essa mesma declaração para Deus. Então, se ele tem a graça, se ele tem a bondade de Deus na sua vida, então é suficiente para ele adorar a Deus, para ele bendizer o Senhor enquanto ele viver. E no nome do Senhor ele vai erguer as suas mãos. Louvado seja Deus. E em terceiro subtópico, Deus é o nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e sua boca louvará o Senhor da vida. Está no versículo 5. Esse é o resultado da busca da contemplação do Senhor. Então Davi, ele anela, ele deseja comunhão, ele deseja partilhar com Deus da sua vontade, ele deseja aprofundar o seu relacionamento com Deus. Por isso vai buscar a presença do Senhor. Por isso ele vai orar, vai se deleitar na presença do Senhor. E aí, nesse terceiro subtópico, que a gente pode verificar isso dos versículos 5 ao 8, ele diz: a minha alma se fartará como de tutano de gordura, ou seja, alimento que ele tanto desejava, ele vai se fartar. Ele compara essa alimentação gordurosa com a presença de Deus na sua vida. E a minha boca te louvará com alegres lábios, ou seja, eu vou estar feliz na tua presença, eu vou estar alegre, porque é bom te louvar, é bom te servir. E o 6 diz: quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das suas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Então Davi, com este salmo, ele demonstra a sua comunhão para com Deus. Ele demonstra a sua gratidão para Deus. Ele demonstra o quanto Deus é importante na sua vida. Então ele fala do distanciamento, ele fala da terra seca, sedenta, da terra sem água. Mas ele diz: mesmo assim eu te louvarei, porque eu quero contemplar a beleza da tua glória, do teu poder, da tua majestade. E mesmo que nas vigílias da noite, ou seja, as vigílias da noite, quando você não consegue dormir, e Davi às vezes se sentia assim, mas ele aproveitava esse momento de dificuldade, de diversidade, em que ele estava sem sono, o que é que ele fazia? Ele voltava o seu olhar para Deus. Ele buscava o Senhor, e o Senhor vinha em seu auxílio. Ele clama ao Senhor, ele adora o Senhor, ele louva o Senhor, ele se lembra do Senhor quando ele está na sua vigília. Então, Davi é esta pessoa que dedica a sua vida. Não importa se são momentos de felicidade, momentos de alegria, momentos de vitórias, ou momentos de tristeza, de angústia, de sofrimento. Davi estará sempre disposto a dedicar um tempo da sua vida à adoração a Deus, a devotar a eles louvores, salmodiar ao Senhor.
porque ele sabia, tinha essa consciência de que a presença do Senhor, a sua bondade, a sua misericórdia era suficiente para ele ser feliz, para ele se alegrar, ele tinha motivo de sobra para adorar e cultuar ao nosso Deus. Muito bem, meus irmãos, esse foi o primeiro tópico. E a partir do segundo tópico, nós já vamos estudar o avivamento espiritual na vida do crente, do cristão, aquele que serve a Deus, aquele que já entregou a sua vida para o Senhor Jesus, já confia nele, já se arrependeu, já crê no Senhor para a salvação da sua vida, mas ele precisa ser avivado, ele precisa dedicar a sua vida ao Evangelho, ele precisa seguir as orientações do nosso Mestre, do nosso Senhor, Jesus. E aí, para ele poder desfrutar da alegria do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, e de ter uma vida realmente dedicada a Deus, cumprindo a sua vontade aqui na Terra. O primeiro subtópico do tópico 2, ele diz reservando uma agenda de piedade. Ele diz, à luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. Ou seja, em Davi, no exemplo de Davi, encontramos força, sabemos que tem algo, tem alguma coisa que nós podemos utilizar, que nós podemos fazer para termos uma vida impactada pelo Espírito Santo, para termos uma vida avivada. E cada um de nós podemos ter uma vida avivada se nós seguirmos esses exemplos, se nós seguirmos as orientações, os preceitos, os requisitos que o Senhor estabelece em sua palavra. E tem muitos exemplos para a gente aprender com o Senhor. E são elementos que ao longo da Escritura e da história da igreja encontramos como modelo espiritual para o crente. Por exemplo, a prática da oração e a leitura devocional da palavra de Deus. Ou seja, ele destacou entre tantos elementos para você ter uma vida dedicada, uma vida avivada, ele destacou 2 pontos fundamentais que o crente deve praticar para poder ser avivado. Ou seja, uma vida de oração, prática de oração e uma prática da palavra de Deus. Quando nós estudamos o avivamento espiritual no mundo, nós verificamos, por exemplo, na vida de John Wesley, que entre as regras, o método de estudo das suas reuniões com seus irmãos, com seus amigos, era simples. Ou seja, pelo menos uma comunhão por semana, oração diária e reservar pelo menos 3 horas do dia para o estudo da palavra de Deus. Uma regra simples ele estabeleceu e ele conseguiu avivar a sua vida, a vida de seus amigos e a vida de milhares de pessoas que foram impactadas pela sua pregação. Então é só seguir a regra. Uma prática da oração e leitura devocional diária. Ele diz, primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a sua comunhão com Deus. Então, à medida em que a gente cumpre essas regras mínimas de oração e estudo da palavra de Deus, de forma devocional, devota a Deus, cultuando, louvando, adorando o Senhor, o que é que acontece? Nós vamos nos aproximar mais de Deus. A gente vai criar mais intimidade com o Senhor. Isso é verdade, porque você está dedicando, está se afastando um pouco da sua vida agitada e dedica um pouquinho do seu tempo diário para Deus. Muito bem. No subtópico 2, então, nós temos, ele vai desdobrar aqui essas 2 situações para a gente que nós devemos fazer. A prática da oração e, no terceiro, a leitura devocional da Bíblia, leitura da palavra de Deus. Ele fala o seguinte, o nosso comentarista, ele diz, exemplos de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo do dia. Tem exemplos na Bíblia? Claro que temos, muitos exemplos. E o comentarista ele diz, olha, nós vamos citar aqui apenas 3 exemplos de pessoas que
viver uma vida devocional, uma vida dedicada a Deus, uma vida de oração a Deus. Então ele vai citar, meus irmãos, ele vai citar o salmista Davi, que nós acabamos de ver no tópico primeiro, e ele diz que o Davi tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. É verdade. Davi orava pelo menos 3 vezes ao dia. E vamos ver no Salmo 55, versículo 17, mas a gente pode até ler do 16 e o 17. Diz assim, Salmo 55, 16 e 17. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Diz mais, 17. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Então vejam que Davi, ele orava à tarde, porque o dia começava à tardinha para Israel. Orava à tarde, orava pela manhã e orava ao meio-dia. Então ele fazia essas 3 orações por dia e era ricamente abençoado por Deus, ele tinha intimidade, ele tinha aproximação, ele estreitava a sua comunhão com Deus através da oração. Nós já vimos isso. Outra pessoa que também dedicava um bom tempo da sua vida diária à comunhão, ao estreitamento do relacionamento com Deus era Daniel, profeta Daniel, que foi levado para a Babilônia, para o exílio babilônico, ainda jovem. Vamos, por exemplo, ver lá no capítulo 6, versículo 10 de Daniel, aquela ocasião em que os seus inimigos armaram um plano para poder prejudicar Daniel. Eles convenceram o rei Dário de que ele baixasse um edito, que todas as pessoas durante 30 dias, todos estivessem submetidos ao seu reino, deveriam durante esses 30 dias só orar ao rei. Então estavam proibidos de orar a qualquer divindade, seja ela qual fosse, ou a qualquer ser humano que não fosse o rei. Então essa pessoa que desobedecesse esse edito seria lançada na cova dos leões. E eles conseguiram pegar Daniel porque Daniel tinha uma prática de oração. Então ele não abria mão de orar a Deus. E ele orava pelo menos 3 vezes por dia. Então o que fez Daniel? Olha só, capítulo 6, versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, o edito do rei estava publicado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então essa era uma prática que Daniel trazia desde lá de Jerusalém, e agora quando estava no cativeiro, ele também não abria mão de orar 3 vezes pelo menos ao Senhor, seu Deus. E aí os inimigos dele, como ele orava com as janelas abertas, eles foram lá, vigiaram e conseguiram demonstrar para o rei que ele estava desobedecendo o decreto do rei, e aí com isso fez com que o rei o punisse, colocando ele na cova dos leões, mas nós todos sabemos que a fidelidade de Daniel fez com que aqueles leões não tivessem fome, não tivessem necessidade de se alimentar naquele dia que ele esteve lá. E quando amanheceu, eles foram olhar para ver se Daniel tinha sido estar destruído. Na verdade, ele estava em pé, são e salvo, porque Deus fechou a boca dos leões. Então é assim que acontece com quem é obediente a Deus. Quando o dia chegar que Deus chamar, evidentemente que nós iremos para o Senhor. Mas quando não for a vontade de Deus, Ele vai nos livrar das mãos dos nossos inimigos, assim como fez com Daniel. Mas Daniel tinha uma vida piedosa, uma vida de obediência, uma vida de dedicação ao estudo da contemplação de Deus e também oração. Outro exemplo que o nosso comentarista destaca aqui é alguém super especial, alguém maravilhoso, é o nosso Salvador, Jesus. Ele diz: Jesus, o nosso maior modelo de oração, orava intensamente no dia. Ele cita aqui o exemplo
Mateus 26, 36, quando ele ora intensamente ali no Getsemane. O seu suor se transformava em gotas de sangue. E ele, angustiado, orava ao Pai, dedicou, derramou a sua vida diante de Deus. Mas nós temos outros exemplos que Jesus não orou apenas ali no Getsemane, mas ele orava bastante. Quando nós estudamos o avivamento na vida de Jesus, nós vimos que ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Desde o seu nascimento, o Espírito Santo participou do avivamento de Cristo. E quando ele foi batizado, o Espírito Santo veio e pousou sobre ele. E a partir dali, o Espírito Santo guiava toda a sua vida. Então, nós vimos no capítulo 4, versículo 1 e 2, que Jesus foi levado, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto e durante 40 dias e 40 noites foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado ele teve fome. Então, nós falamos e continuamos afirmando que Jesus, durante esses 40 dias, ele não só jejuou, mas ele dedicou a sua vida a Deus, ao Pai, à comunhão, ao estreitamento dessa comunhão com o Pai, orando, pedindo sabedoria, pedindo que o Espírito Santo, o Espírito de Deus estivesse sobre ele em cada momento, porque ele ia iniciar o seu ministério. Então Jesus passou esses 40 dias e 40 noites jejuando, orando, conversando com o Pai, buscando o Espírito Santo e tendo uma vida de plena comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Então, orava bastante. E se nós vermos, por exemplo, logo no capítulo 5 de Lucas, versículo 16, a gente pode ler a partir do 15, versículo 15 e 16, nós temos a seguinte informação: porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, Jesus se retirava para os desertos e ali orava. Ou seja, Jesus saía para fazer o seu trabalho evangelístico, para pregar as boas novas, para anunciar a salvação, e o reino de Deus estava próximo, e que era necessário arrependimento. E os sinais, a gente sabe, que acompanhavam Jesus durante toda a sua jornada, mas de vez em quando, é isso que o texto está dizendo para a gente, olha, porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. De vez por outra, Jesus fazia isso. Ele se recolhia isoladamente para orar e buscar a presença do seu Pai na sua vida. Ou seja, para ele estar sempre avivado, cheio de força do Pai, cheio de poder, cheio da unção do Espírito Santo. Então Jesus tinha uma vida dedicada à oração. Então ele é um exemplo que nós devemos seguir. O apóstolo Paulo diz para a gente imitar ele como ele é imitador de Cristo. Então vamos seguir o exemplo de Cristo. Vamos seguir também o exemplo de Paulo. Ele seria um outro exemplo. Em Atos 16, versículos 16 e também o 25, nós temos um exemplo interessante de Paulo. Isso para demonstrar, digamos assim, já um exemplo dentro da igreja primitiva, da igreja apostólica, né, de pessoas que a gente sabe, a gente tem estudado esse trimestre, o avivamento espiritual também na vida da igreja, na vida dos apóstolos, e a gente já viu que os apóstolos eram avivados, não somente por conta, né, de que o Espírito encheu eles, mas porque eles tinham uma vida dedicada à oração, dedicada à prática da palavra de Deus, da doutrina do Evangelho. Então, tanto Pedro, a gente já viu aqui, a gente viu Estevão, entre outros discípulos, e no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, nós temos o exemplo de Paulo. Nós temos o exemplo de Paulo, exatamente naquela ocasião em que ele está em Filipos. E aí ele fica ali por uns dias, e o versículo, vejam só, irmãos, capítulo 16 de Atos, versículo 16, o que acontece? Ele está dedicando a sua vida à oração, ele está ali na cidade,
mas todo dia ele vai orar. Versículo 16: E aconteceu que, indo nós à oração, escreveu Lucas, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ou seja, é o caso daquela adivinha, daquela mulher adivinha que dava lucro aos seus senhores. E Paulo, já chateado com isso, olha, esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Isso só demonstra que, por muitos dias, Paulo e Silas e Lucas, enfim, a sua equipe estavam indo à oração todos os dias e aquela mulher sempre seguindo e fazendo aquela mesma coisa, dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo. Isso angustiou a Paulo e ele repreende aquele espírito de adivinha. E aquele espírito sai na mesma hora. E evidentemente que ela, não mais adivinhando, deu prejuízo aos seus senhores. Então, esse texto de Paulo demonstra algumas coisas. Primeiro, que Paulo é avivado, que Paulo é cheio do Espírito Santo, que Paulo praticava a oração diária. Segundo, que sendo avivado, os sinais acompanham aos que creem. Então, uma palavra dele, aquele espírito de adivinho, foi embora. Ou seja, deixou aquela mulher. E por isso, ele vai sofrer as consequências, porque eles vão ser presos. Quando aqueles senhores veem que a mulher não está mais dando lucro para eles, eles então vão se reunir, vão atiçar a multidão para poder prenderem Paulo e Silas, e é o que acontece, eles vão ser chicoteados bastante e depois vão ser colocados na prisão. Então, eles jogam eles no calabouço e eles ali ficam, prendem os pés dele e os tornozelos deles com grilhões. Tudo bem. Eles não estão preocupados com essa consequência. Eles estavam fazendo a vontade de Deus, estavam pregando o evangelho. Então, ali no versículo 25, tem um texto interessante que ele diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Olha só, nós estamos falando de uma situação adversa. Paulo orava, cantava quando estava livre. Fazia aquilo que Deus lhe ordenou para fazer, levar o evangelho aos gentios, às pessoas que não conheciam a Deus. Mas agora eles estão no calabouço, estão na prisão, estão acorrentados. Então é uma situação adversa. E para qualquer ser humano normal que eu digo assim, que não tem a sua vida dedicada, transformada pelo Espírito Santo de Deus, ele vai estar melancólico, vai estar triste. O que eu fiz? Por que eu não pensei antes e eu acabei vindo cair aqui nessa prisão? Possivelmente estaria se lamentando, ou então espraguejando a Deus e aos seus algozes, o governo, enfim, poderia estar fazendo qualquer coisa dessa natureza. Mas Paulo e Silas estavam ali acorrentados, já tinham apanhado bastante, mas o texto diz que perto da meia-noite eles oravam, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvores a Deus, e os outros presos ouviam. O resultado disso é que de repente veio um terremoto e sacudiu toda aquela prisão, as correntes foram quebradas, as portas foram abertas, e aí houve todo aquele alvoroço. O carcereiro, que tinha sido muito recomendado para não deixar nenhum preso fugir, principalmente Paulo e Silas, então ele ficou desesperado e até queria se matar. Mas de repente Paulo diz para ele: olha, não te faça mal algum, porque todos nós estamos aqui. E aí vai acontecer aquele episódio célebre que o carcereiro vai dizer: senhores varões, o que é necessário fazer para ser salvo? E eles vão dizer para ele, eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E aquele homem crê no Senhor Jesus e a salvação chega para ele. E depois, no dia seguinte, Paulo e Silas vão ser libertos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, crer em Deus, estar avivado, estar cheio do Espírito Santo, uma vida dedicada à oração,
E aí aconteceu isso com eles, mesmo no sofrimento, louvando a Deus, glorificando a Deus. E a gente lembra de Davi, que ainda há pouco falamos. Mesmo nas adversidades, ele tinha razão para glorificar a Deus, razão para adorar o Senhor, razão para bendizer o nome do Senhor. Então, a prática da oração, todo cristão deve ter na sua vida, deve buscar a Deus. E aí, quanto mais você se dedica a sós com Deus, você ora a sós, você pode orar na igreja, né? Ter a sua participação nas orações na igreja, mas também o seu momento a sós com Deus. Jesus ensinou a gente também a orar dessa forma, né? Entrar no quarto e aí fecha a porta e fique só você falando com Deus, em oração, na sua intimidade com Deus, contando a Ele as suas dores, o seu sofrimento, as suas dificuldades e colocando nos pés do Senhor, principalmente as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Muito bem, meus irmãos, no subtópico terceiro nós temos então a leitura devocional da Bíblia. Outro elemento fundamental para que o cristão seja avivado. O comentarista diz assim: o crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Eu citei ainda há pouco, Wesley dedicava pelo menos 3 horas diárias para o estudo da palavra de Deus. Então, não precisa ser 3 horas, mas você precisa dedicar um pouco de tempo diário para estudar a palavra de Deus, né? Para orar e agora estudar a palavra de Deus, ler a palavra de forma devocional, mas também ler de forma de estudo, para que você aprenda, para que você medite nas palavras deste livro. E assim você vai crescer diante de Deus, crescer em sabedoria, crescer em conhecimento na presença de Deus. E outra coisa aqui, a nossa lição traz, e diz o seguinte, além disso, os dias são maus, e por isso devemos aportar a espada do Espírito, né, que disse Paulo em Efésios, né, que a palavra de Deus, Efésios 6,17, que a palavra de Deus é a espada, que o soldado ele tem que estar com a espada na mão para enfrentar, para guerrear o inimigo. E a espada é a palavra de Deus. Ele diz, aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada levando-se em conta os seguintes aspectos. Ele diz, ela nos permite meditar, nos permite prevenir a nossa vida do pecado, ela nos consola com base em salmos, ela dirige a vida e também ordena a vida. E se a gente for buscar exemplos no Novo Testamento, principalmente nas cartas paulinas, nós vamos ter, por exemplo, em Timóteo, segunda carta de Timóteo, 3,16, ele está falando com Timóteo, evidentemente. E em 3,16 ele faz a seguinte afirmação, o apóstolo Paulo. Toda escritura divinamente inspirada, ela é apta, ela é proveitosa para o ensino, para redarguir, para a instrução e para corrigir. Isso tudo em justiça. E aí no capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, viu, Timóteo? Como alguém que não tem do que se envergonhar, mas maneja bem a palavra da verdade. Então, a gente vivendo esses tempos difíceis que estamos, temos que estar com a espada do Espírito pronta para guerrear. E o apóstolo Paulo nos aconselha que devemos nos apresentar a Deus aprovados, dispostos a guerrear a batalha de Cristo, a batalha do Evangelho. Então, para isso é fundamental que a gente dedique uma parte do dia ao estudo da palavra de Deus. Não apenas ler na igreja ou acompanhar a leitura na igreja, mas em casa. Por exemplo, na escola dominical, você vai para a escola e lá você vai ler a Bíblia junto com seu professor, ou se você é professor, você vai ler a Bíblia também. Mas em casa é necessário você dedicar um tempo
E a nossa lição bíblica, ela traz a leitura diária que nós temos que fazer durante a semana, para a gente meditar, preparar para o estudo da escola dominical. Mas fora isso, você pode ler qualquer parte da Escritura. Tem pessoas que fazem o plano de leitura diário para ler a Bíblia dentro de um ano, dentro de 6 meses, dentro de 3 meses, enfim. E eles dedicam a sua vida lendo a Bíblia diariamente. Então você pode ler. Se você ainda não leu a Bíblia toda, faça um propósito de ler a Bíblia toda, lendo alguns capítulos por dia, 3, 6 capítulos, e assim você vai lendo todos os dias, pode iniciar no Antigo Testamento, pode iniciar no Antigo e também lendo no Novo, ou então lendo só um, depois do Antigo ler o Novo, mas o importante é que você deve ler a Bíblia todo dia. Se puder meditar, se puder estudar, melhor ainda. Então é isso, meus irmãos. Então o tópico 2, ele fala para a gente que nós temos que dedicar a nossa vida à oração e separar um tempo para leitura da palavra de Deus e estudo, tá? Em terceiro lugar, nós temos a vida pessoal e familiar do crente avivado. Então, o avivamento espiritual na vida do crente, na vida do cristão, ele vai refletir se ele está dedicado à palavra de Deus, está sendo não apenas um leitor, não apenas um ouvinte da palavra, mas ele está praticante, então esse avivamento espiritual vai ter reflexo na sua vida como um todo. Então ele diz aqui que na vida pessoal nós vamos ter uma modificação, nós vamos experimentar esses reflexos. Na vida da nossa família, né, com nossos cônjuges, com o nosso cônjuge, a vida com os filhos, e vamos sentir na vida pessoal como um todo. Então ele diz, o avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Não por acaso a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo e da doutrina, perseverança a respeito do que se tem aprendido. Paulo, mais uma vez, recomendando a Timóteo no capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Né? Preocupado com a conservação dos valores cristãos na vida do seu discípulo Timóteo. Então, esse cuidado com a vida pessoal, a lição nos informa que tem que ser com a integridade moral, profissional e espiritual, a prudência no falar e também no agir. A Escritura como um todo nos recomenda quais são os comportamentos, principalmente levando em consideração o fruto do Espírito, né? A questão do temperamento, a questão da pacificação, de você praticar a bondade, a misericórdia, ser uma pessoa pacífica, ser uma pessoa honesta, enfim, ter cuidado também com a saúde física e mental. Então, se você se dedica muito a uma determinada coisa e esquece de ter o cuidado com seu corpo, né, físico e com a sua mente, com seu espírito, você vai adoecer. Qualquer pessoa vai adoecer se ela não ter cuidado, se não ter tempo para descansar. Então, mesmo os obreiros, as pessoas que são muito envolvidas no trabalho, na obra de Deus, né, que estão participando de todas as programações da igreja, no ensaio, nos corais, nos grupos, nos departamentos, e também tem função no ministério. Enfim, às vezes a vida é muito corrida, ainda tem o seu trabalho pessoal, tem a sua família, e às vezes ele não cuida da sua saúde, não cuida da saúde mental. E às vezes a gente encontra muitas pessoas sofrendo por ansiedade, depressão. Então é preciso a gente ter esse cuidado e a Bíblia nos ensina a cuidar de nós mesmos, a cuidar do nosso corpo. Por quê? Porque a vida ela é ampla e a gente tem que ter um pouquinho de tempo para cada coisa que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Por exemplo, no 2, vida com o cônjuge. Uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica amor e a submissão, demonstração de carinho e afeto, uma comunicação eficiente e atenta, cuidadosa nessa comunicação, que às vezes uma má comunicação, uma palavra mal colocada, às vezes cria um problema, cria intrigas na relação familiar, na relação conjugal. Portanto, uma vida de bênção no lar é consequência, como lemos em Efésios 5 e 6, de uma vida cheia do Espírito Santo. Se nós buscarmos a Deus em oração, buscarmos o Espírito Santo,
nós estudarmos a palavra de Deus. E não apenas lermos, porque a gente quer conhecer, quer dizer que já leu, mas aplicando na nossa vida, nós vamos então ter um resultado maravilhoso na nossa vida como um todo. Nossa vida vai ser avivada, nossa vida vai ser abençoada por Deus. Outra coisa, a vida com os filhos. Da mesma forma, a gente praticando a palavra de Deus, a gente estando submisso às orientações do Espírito Santo, nós vamos ter um bom relacionamento com os nossos filhos. Por quê? Porque você vai tratar eles com urbanidade, você vai tratar eles com carinho, com amor, vai ser respeitoso no trato, na conversa. Até quando repreender, você vai ter um jeito, uma sabedoria para repreendê-los. E assim, você vai desenvolver uma vida maravilhosa com seus filhos. Por quê? Porque você está seguindo o padrão cristão, seguindo a moralidade cristã, os valores, os princípios morais cristãos, que isso só faz o bem para a humanidade, só faz o bem para as pessoas. Então, se você pratica isso na sua casa, você faz o culto doméstico, você se reúne com eles, você estuda a Bíblia com eles, conversa sobre a Bíblia, conversa sobre os problemas que eventualmente surgem na família, então as chances de você ser abençoado com a sua família é muito grande. Outra coisa, 4. Os efeitos do avivamento na vida pessoal. Então, será que o avivamento espiritual, da forma como a Bíblia nos recomenda, da gente buscar o Espírito Santo, buscar os dons, buscar o batismo, ser avivado, estudando a palavra e fazendo o trabalho que você desenvolve para Deus de forma organizada, ordeira, fazendo com esmero, com eficiência, isso tudo gera consequências em todas as áreas da vida, como eu falei. Então, aqui no 4 diz os efeitos do avivamento na vida pessoal. Ele diz: o crente avivado é um crente alegre, é um crente feliz, é um crente feliz, é um crente forte, cheio de vigor espiritual. Então, ele não vai, ele não vai ficar melancólico porque alguma coisa, porque ele tem fé em Deus, ele confia no Senhor. Ele não vai sofrer por antecipação com nada, alguma coisa que ele está prevendo que pode acontecer, mas ele vai estar esperançoso em Deus, confiando em Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então ele vai ser um crente forte. Ele também vai ser um crente que não teme a morte, não vai ter a morte por preciosa. Se estiver fazendo a obra de Deus, se estiver defendendo a causa do Mestre. Ou seja, por quê? Porque ele está plantando uma semente para a vida eterna. Então, por mais que ele sofra perseguições por amor de Cristo, Jesus ensinou que ele deve se alegrar e exultar, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Então, é ter fé em Deus, que mesmo que aconteça o pior conosco, mas nós estaremos nos braços do Senhor. E ele diz mais: o crente avivado é um crente santo, é um crente separado, porque a santidade é uma condição indispensável para que nós possamos nos encontrar com Deus. Hebreus 12:14 diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, o crente avivado, ele é alegre, ele é feliz, ele é forte, ele é santificado para servir ao Senhor e fazer a sua obra. Então, meus irmãos, essa é a lição de número 11, aliás, a lição de número 10, o avivamento pessoal, o avivamento é na vida pessoal. Então, que todos nós possamos buscar este avivamento espiritual, seja na oração, buscando a unção do Espírito Santo, buscando o seu poder, buscando os sinais para nos seguirem na pregação do Evangelho, quanto estudando, lendo, meditando a Bíblia, cantando hinos ao Senhor, louvando a Ele, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. Nenhum outro ser merece ser louvado, a não ser o Senhor. Que Deus em Cristo, meus irmãos, nos abençoe. Que Deus em Cristo nos guarde. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.